Eu entrevisto Virgínia Fontes, professora de pós-graduação em História da Universidade Federal Fluminense e da Escola Politécnica da Fiocruz. Ela é autora, entre outros livros recentes, de Reflexões Impertinentes e Brasil e o Capital e Imperialismo. Ela participa em São Paulo, numa promoção da Boitempo e do Sesc, de um seminário sobre os 100 anos da Revolução Russa. E eu vou perguntar a ela, Virgínia, você falou no bloco anterior que um dos problemas por que o povo não vai para a rua é que houve uma permissividade para que os empresários ocupassem o aparelho de Estado no governo Lula. Por quê? Vamos lá, não é só no governo Lula. E Dilma? Peraí, vamos devagar aqui para poder ter bem claro. Digamos que a estrutura do Estado brasileiro atual foi desenhada na ditadura empresarial militar. Tá. A partir da presença do IPES, Instituto de Pesquisas Econômicas e Sociais, onde estava Golbery, onde estava o grupo todo que arquitetou o golpe e depois ocupa os espaços estratégicos no Estado pós-golpe. As lutas democratizantes, elas se soldam por semi-vitórias, semi-derrotas. Nem os setores propriamente democráticos ganham na Constituinte, nem os setores duros ganham na Constituinte. Então, é uma situação meio peculiar, né? A gente sai da Constituinte e logo depois da Constituinte, e quase imediatamente depois vem, digamos, a grande crise do mundo soviético, 89, depois 92. Então, a gente tem de olhar isso numa certa perspectiva histórica para conseguir entender que em 90 o empresariado brasileiro se organiza aceleradamente para enfrentar a forma política democrática, porque ele só estava acostumado a lidar com a truculência. Certo. Então, significa que a violência estatal, paraestatal e paramilitar, tradicional das nossas grandes cidades e do campo, não diminuiu, mas cresceu muito o número de entidades sem fins lucrativos, voltadas para atuar junto aos setores populares. Bom, eu posso dar um exemplo que não é o melhor, mas na pressa, a força sindical. A criação da força sindical aconteceu como? Dinheiro empresarial para ajudar um segmento conhecidamente bandido da classe trabalhadora para criar um sindicato. Havia trabalhadores com aquele perfil? Havia. Trabalhadores têm direito de ter posições diferentes. Claro. Mas não que o empresariado vá financiar a construção de um sindicato. Que, inclusive, tem aquele livro clássico do Vito Gianotti sobre a farsa sindical, narrando esse processo. Bom, esse é um exemplo. Se tratava de enfiar cunhas ali onde havia iniciativa de organização popular. E essa é uma característica do que eu chamo capital imperialismo do pós-Segunda Guerra Mundial. São teias e malhas de entidades sustentadas por empresas atuando em inúmeras áreas, mas elas são, enquanto entidades, sem fins lucrativos. Elas são sustentadas por empresas, mas elas são sem fins lucrativos. Hoje algumas já têm fins lucrativos. Mas isso é uma outra discussão. Como a força sindical. Mas isso é uma outra discussão mais complexa. Desde a década de 90, elas se multiplicam, a tal ponto que no final, na virada do século XX, elas tinham mais funcionários, juntando todos os que o IBGE classificou como faz-fio, fundações e associações sem fins lucrativos, elas tinham quase tantos funcionários quanto o funcionalismo público federal. Só que os trabalhadores delas não tinham contrato, uma boa parte não tinha contrato, não tinha direitos, etc. Elas são um dos elos de deseducação da classe trabalhadora. As PPPs, quando passa ainda lá no governo Fernando Henrique Cardoso, quando vem a reforma de Estado, etc., as PPPs visam prioritariamente o quê? Contrato com entidades sem fins lucrativos para substituir a política feita diretamente pelo Estado. Para que áreas isso vai atuar no começo? E hoje eu acho que a gente tem de estudar, porque a gente ainda sabe pouco. Saúde e educação. Claro. Os CIPs. E no caso da educação pública, é onde tem mais estudo. Eles passam acordos, contratos, adotam escolas públicas com fundações, entidades sem fins lucrativos, etc., levando material, oferecendo programas para algumas atividades,
logo depois passando acordos com a Secretaria Municipal de Educação para o conjunto da rede pública, depois com o governo de estado, e o movimento Todos pela Educação vai passar a ter uma atuação nacional. Essa é uma situação absolutamente escandalosa. E desse ponto de vista, a Lava Jato corresponde ao nome. Isso é aquela máquina de lavar carro que só lava por fora, só tira a lama grossa e que não olha o que está acontecendo nem no motor. Só lava por fora. Só faz aquela lavada para visita, para inglês ver. Porque o que está acontecendo lá por dentro... Virgínia, vamos tentar encerrar a nossa entrevista com uma reflexão que você fez no debate sobre a Revolução de 17 e que foi a sua observação a respeito do crescimento no mundo de partidos de cunho fascista. Nós temos aqui no Brasil algumas possíveis manifestações disso. Existe a possibilidade de, em torno da eleição de 2018, que eu não sei se você acha que vai ocorrer ou não, se tem uma solução fascista? Bom, Paulo Henrique, eu sou historiadora, não futuróloga. Eu tomo o maior cuidado para evitar previsões, porque... Não, então vamos esquecer... Eu vou seguir o desafio. Eu vou colocar, vamos sobre o fascismo. 18 vai haver eleições. Boa pergunta. O fascismo. Existem possibilidades de alguma coisa próxima ao fascismo no Brasil? Possibilidade existe. Não é um momento histórico no qual esse caminho seja um caminho viável, de alguma coisa parecida exatamente com o fascismo, que é galvanizar as grandes massas no enfrentamento de um processo revolucionário. Porque era isso. O fascismo, o nazifascismo eram galvanizar massas contra o socialismo. Claro. Contra a luta socialista, contra a União Soviética. Então, essa conjuntura não está presente. Então, portanto, a existência de forças de cunho nacionalista, opressor, como disse agora o Rui Braga, no nacionalismo opressor, xenófobas, racistas, etc. A existência dessas forças, hoje, precisa, de alguma maneira, se legitimar ainda por um discurso democrático de uma democracia que ela própria esvazia de sentido. Então, a situação é um pouco mais tensa. Se nós acharmos que há um risco imediato de fascismo, nós temos de fazer aliança com todas as forças contra o fascismo. O fascismo é o suprassumo da barbárie e da decadência humana no que se pode imaginar de pior que possa acontecer. Portanto, todas as forças são bem-vindas. Eu não acredito que a gente esteja na antessala do fascismo. E acho que, ao contrário, o que a gente precisa hoje fazer é enfrentar o capital, porque, de alguma maneira, o que a gente está vendo é que a expansão do capitalismo, ela própria, sem sequer o risco imediato de uma revolução socialista, promove a barbárie. Ela promove a barbárie na vida cotidiana das nossas cidades, mas não só daqui de Paris, de Londres, de Roma, com esses migrantes chegando. Exatamente. Ela promove a barbárie humana, ela promove uma decadência de valores morais absoluta, uma perda de solidariedade efetiva e ainda tenta vender pacotes solidários de pobretologia, que é realmente ainda lucrar com a miséria, sem falar da devastação da natureza que a gente está enfrentando. Lenin de 17 tem uma coisa que eu acho genial. Desculpe te interromper. Não, eu que te despeço. O Lenin diz, nas teses de Abril, que é preciso enfrentar o capitalismo na Rússia. E que é só enfrentando o capitalismo na Rússia que a gente vai poder pensar em enfrentar qualquer outra coisa. E eu acho que a gente tem de enfrentar o capitalismo no Brasil, entender, mas enfrentar o capitalismo, sinceramente. Um dos aspectos que o Tariq Ali mencionou na exposição dele sobre Lenin foi que ele, pouco antes de morrer, escreveu um artigo que quase foi censurado pelos próprios comunistas, que dizia: "Eu não estou entendendo nada". Será que nós estamos conseguindo entender a profundidade do golpe que nos assola? Talvez não. E eu acho que a gente precisa ter clareza, você tem razão na pergunta, a gente precisa ter clareza que a maioria das pessoas ainda não caiu totalmente a ficha, inclusive os seus protagonistas. A minha interpretação sobre o golpe é uma interpretação um pouco original, não sei se a gente ainda tem tempo de entrar nisso. Eu acho que foi um tiro no pé, é uma atuação de uma gangue
quadrilhão. O primeiro quadrilhão, que era liderado pelo Cunha, onde se tratava de salvar a pele da Lava Jato, não deu certo, a Lava Jato é essa que lava só por fora. Que se tratava de enfrentar, o nome já diz, né? Não sei o que denominei assim. Então, se tratava de enfrentar isso, o conjunto da burguesia e do empresariado brasileiro adere. Porque pela primeira vez estava vivendo, depois do período Lula, uma crise econômica absolutamente corriqueira em países capitalistas, mas pela primeira vez estava tendo alguns de seus empresários na cadeia. Portanto, adere ao golpe e adere sem programa, sem projeto, a não ser espoliar para baixo. Ela está se comendo no alto, está devastando todos os partidos, todas as instituições, está se comendo no alto. Basta ele ter a paciência de ler o Valor Econômico uma vez por semana, que é o jornal do grande empresariado, que é ruim, não é bom, mas não pelo menos... E é da Globo, da Globo, evidentemente. Mas pelo menos é melhor do que o jornal O Globo, da Globo, Sim. que é escrito para a população, para desinformar a população. Claro, assim como a TV Globo. Assim como a TV Globo. Então, nesse caso, ao menos, é para informar o empresariado próximo dela. Que eles estão dizendo abertamente, são quadrilhas. Mas abertamente. Foi um tiro no pé. Foi um tiro. Nem eles sabem o que está acontecendo. Nem eles sabem o que estão fazendo. Então, eles estão fazendo sondagem em cima de sondagem para sentir quanto dá para ir, quanto dá para fazer. Mas o caminho, eu chamo isso uma bola de neve, uma avalanche. A avalanche, você pode saber para que lado que ela vai da montanha, né? Se ela vai para norte ou se vai para sul. É evidente que o lado que vai essa avalanche é o lado arrasar com a classe trabalhadora. Isso. Com as massas, com a classe trabalhadora. Então, esse lado eles fazem. Mas depois que você dispara, quem controla aquele movimento? Quem é que está pilotando isso? São os Estados Unidos? Os Estados Unidos dão palpite em tudo, claro, evidentemente. Mas eles não pilotam isso aqui. É o Moro? É o Moro? Não. Também não. O Moro com essa Lava Jato, que lava por fora e deixa os 70, 80 mil que ele ganha, como se fossem legais? Legais? Eu tenho a impressão de que as grandes massas precisam de um tempo para digerir isso. Mas não basta um tempo para digerir, é preciso ter os elementos para pensar. Virgínia, muito obrigado. Obrigada a você, é uma satisfação. Toda minha. Uma honra. Obrigada.